Olá, pessoal! Nesta aula vamos abordar os principais tópicos referentes à leucemia linfóide crônica. A leucemia linfóide crônica, ou LLC clássica, é uma proliferação clonal de linfócitos B. Eles são CD19 positivo, CD20 positivo, CD23 positivo, com acúmulo de linfócitos pequenos de aspecto maduro na medula óssea, no sangue periférico, nos órgãos linfóides e, eventualmente, noutros órgãos. Os linfócitos são CD5 positivo, marcador próprio de linfócito T, e que nos linfócitos B existe apenas em um subtipo de número reduzido, que são provenientes do manto perifolicular e são relacionados com autoimunidade. A fisiopatologia desta doença ocorre na alteração da apoptose destas células, que tem sua vida média prolongada e com isso ocorre um acúmulo, pois a medula continua produzindo novos linfócitos que são somados aos que já existem e não foram retirados de circulação, né? Isso acontece normalmente quando não se tem a doença. Então, esse problema na apoptose é o que provoca esse desequilíbrio e o acúmulo. A leucemia linfóide crônica, LLC, é mais comum em homens do que em mulheres, sendo a idade de maior incidência acima dos 65 anos de idade. É uma doença rara antes dos 50 anos. Nos países ocidentais, a LLC representa cerca de 30% de todos os casos de leucemias. São 5 episódios a cada 1 milhão de habitantes. Porém, essa incidência é baixa na Ásia. No Brasil, surgem aproximadamente 1,5 mil casos novos por ano de LLC. A LLC tem origem nos linfócitos B relativamente maduros, com fraca expressão da imunoglobulina IgM ou IgD de superfície. Os linfócitos na LLC invadem os órgãos linfóides, como o baço e os linfonodos, além de quase todas as partes do corpo, como também sangue periférico, medula óssea, pele e meninge. Devido à sobrevida prolongada, né, com a diminuição da apoptose, como já falamos. Geralmente a doença é assintomática e muitos casos são diagnosticados em um hemograma de rotina. No entanto, podem surgir sintomas como cansaço e perda de peso. Nos estágios tardios, ocorre esplenomegalia e hepatomegalia, né, que são bastante frequentes, além de possíveis sinais e sintomas de anemia. Pacientes com trombocitopenia também podem ocorrer, né, com sinais de púrpura. O aumento simétrico dos linfonodos cervicais, axilares ou inguinais é o sinal clínico mais frequente. Os linfonodos costumam ser isolados e não dolorosos. A imunossupressão resultante de hipogama-globulinemia e disfunção da imunidade celular é um problema bastante significativo. Precocemente, no curso da doença, predominam as infecções bacterianas. Já na doença avançada, surgem infecções fúngicas e virais como o herpes zoster. Há casos de LLC que evoluem para o linfoma difuso de grandes células B. Essa evolução para esse tipo de linfoma é conhecida como síndrome de Richter. E esta é acompanhada por febre, sudorese, anemia, trombocitopenia, linfadenopatia e um mau prognóstico de mais ou menos 6 anos de vida. A etiologia da LLC ainda é desconhecida, porém, há casos de predisposição genética.
Pela medula óssea e pelo sangue periférico pode ser feito o diagnóstico da LLC. Em alguns casos, é feita a biópsia do gânglio linfático e também do baço. A biologia molecular e a citogenética é que definem a doença. A aspiração da medula óssea mostra substituição de células mieloides normais por linfócitos. Os linfócitos compreendem de 25% a 95% de todas as células na medula óssea. A biópsia da medula óssea mostra que a infiltração linfocítica é nodular, difusa e intersticial. A imunofenotipagem dos linfócitos mostra que são células B, pois são CD19 na superfície, expressando fracamente imunoglobulina de superfície, IgM ou IgD. A proliferação é monoclonal, pois há expressão de apenas um tipo de cadeia leve. No sangue periférico, o achado mais característico é a linfocitose persistente de linfócitos maduros. Eles são pequenos, com núcleos redondos, cromatina densa e com pouco citoplasma. Frequentemente são vistos restos celulares chamados de smudge cells ou manchas de Gumprecht, que nada mais são do que artefatos provocados por danos nos linfócitos na hora da confecção do esfregaço sanguíneo. Isso resultante da fragilidade da célula neoplásica, que na verdade é uma célula velha, né? Porque perdeu aquela propriedade de apoptose no tempo certo. Então se torna uma célula velha. Estas são imagens de sangue periférico característicos da LLC, onde encontramos um grande predomínio de linfócitos maduros. Alguns com cromatina densa, com aspecto rachado, né? Cromatina rachada ou dividida em blocos, como nós podemos ver na imagem da esquerda. Na imagem central, nós observamos as sombras de Gumprecht, sendo essa mais à esquerda, tendo um nome próprio, né? Que é a basket cell, ou célula em cesta. Já na imagem da direita, nós vemos um linfócito, que está mais acima, e um prolinfócito, essa célula mais abaixo. Um hemograma com leucocitose, predomínio de linfócitos, série vermelha e plaquetária normal ou discretamente reduzida, somando-se a estas características morfológicas que nós descrevemos aqui, quando se percorre o esfregaço sanguíneo, nós podemos concluir pelo hemograma que se trata de uma LLC. Lógico que esse diagnóstico ele precisa ser confirmado pela imunofenotipagem ou outros testes confirmatórios, mas que já é perfeitamente possível identificar através de um hemograma assim, né? Esse exame ele já nos diz muito em relação a essa patologia. Com a progressão da doença, a leucocitose vai se acentuando devido ao acúmulo de linfócitos neoplásicos. Isso afeta a produção das séries vermelha e plaquetária, o que progride para uma anemia e também uma plaquetopenia. São comuns síndromes de autoimunidade, né, contra células do sistema hematopoético. Por isso que acontece essa hipoprodução. A anemia hemolítica é a mais frequente, né, nessa questão da autoimunidade e pode ser desencadeada pelo tratamento com a fludarabina ou pela própria doença. No entanto, a trombocitopenia e neutropenia e a aplasia eritroblástica pura também podem ocorrer. O teste de Coombs pode se apresentar positivo em até 35% desses casos de LLC. A LLC ela divide-se em 3 grupos. Nós temos a LLC típica ou clássica, né? Os linfócitos maduros são a maioria, podendo apresentar até 10% de prolinfócitos.
e também podendo ou não ter presença de linfócitos atípicos. Na LLC mista ou em transformação prolinfocítica, a característica principal é a presença de prolinfócitos em torno de 11 a 55% destas células no sangue periférico. E a leucemia mista ou prolinfocítica tem a contagem desses prolinfócitos acima de 56%. Por isso, a importância de distinguirmos corretamente estas células, os prolinfócitos, na nossa contagem diferencial, né? Para ajudarmos a caracterizar corretamente essa patologia, né? Essa doença, a LLC, de acordo com essa classificação. Porque o grau de cuidado em relação ao tratamento também é diferenciado em ambas, de acordo com a classificação, em ambas as doenças. Nestas imagens, nós vemos alguns prolinfócitos, né? Que foram, inclusive, retirados de um caso nosso, né, que apareceu aqui no nosso serviço, de um LLC mista, ou em transformação prolinfocítica, diagnosticada bem no início, confirmada com imunofenotipagem, inclusive, de uma paciente. Essa paciente apresentava um número de leucócitos de 39.500, ou seja, estava relativamente baixo ainda para o que a gente costuma encontrar ao diagnóstico. E tinha 23% de prolinfócitos. Então, nas imagens, nós conseguimos pegar no mesmo campo prolinfócitos ao lado de linfócitos para servir de comparação. Prestem atenção, né, nas características dos prolinfócitos. Tamanho um pouco maior, comparando com o tamanho do linfócito, e a cromatina menos densa, e ainda o nucleolo bem visível, ou seja, bem notado. Então, na imagem da esquerda, nós temos o linfócito mais acima, e abaixo nós temos o prolinfócito, né? Estão vendo aí o nucleolo bem visível. Na imagem do meio, nós temos o linfócito no canto esquerdo, abaixo, e o prolinfócito no canto direito, acima. O nucleolo bem visível também. Veja o tamanho, compare com o tamanho. Na imagem da direita, nós temos o linfócito acima, mais à esquerda, e o prolinfócito, o que está íntegro, à esquerda embaixo, né? E à direita nós temos o que provavelmente seria um prolinfócito também, só que esse está estourado. As curas, elas são raras na LLC, por isso um tratamento conservador é sempre o preferido. Este tratamento tem o objetivo de controlar os sintomas, não de normalizar as contagens sanguíneas. Muitos pacientes, eles não requerem tratamento. Casos de organomegalias incomodativas, né, ou seja, órgãos aumentados que incomodam, episódios hemolíticos e supressão da medula óssea pela infiltração linfóide têm indicação para o tratamento. Então, no tratamento da LLC, os medicamentos mais utilizados são a fludarabina, os anticorpos monoclonais, que são esse Camptat-1 e o rituximab, a clorambucila e os corticosteroides, principalmente a prednisona. Outras formas de tratamento são a radioterapia, que é útil na diminuição do volume de grupos de linfonodos que não respondem à quimioterapia. Também a ciclosporina e a esplenectomia, né, que é a retirada do baço, também é utilizada. Reposição de imunoglobulinas e o transplante de medula de células-tronco, né? Esse último ainda em fase experimental. E aqui nós deixamos as nossas referências bibliográficas, né, que nós utilizamos na produção desse nosso material, para que vocês, caso queiram, aprofundem, né, esse conhecimento teórico, ou seja, vão buscar alguma coisa que de repente nós não colocamos aqui, né, porque nós procuramos colocar
o que tem de mais importante em termos práticos sobre a leucemia linfóide crônica. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima aula.